Oi, gente, bem-vindos. Bem-vindos à Casa do Saber Rio. Opa, minha convidada já chegou, Clarissa Brito. Então, olha, pontualmente às 18 horas estamos começando o nosso Saber Infinito. Eu já vou chamar a Clarissa. Então vamos lá. Clarissa Brito. Claro, já tô te chamando normalmente. Boa noite a todos. Oi, Oi, querida. Então vamos tudo começar. Vou fazer. bem? Tudo bem, vou fazer a abertura pra gente poder começar, tá bom? Tá, Então beleza. sejam todos muito bem-vindos à Casa do Saber Rio. Esse é o Saber Infinito. O Saber Infinito, ele acontece toda quinta-feira e sempre tem um tema interessante para a gente poder conversar aqui com pessoas interessantes, como a Clarissa. Toda a pauta de educação é comigo. Eu sou Carolina Sanches, eu sou professora da casa, eu sou jornalista e pedagoga. E semana passada nós tivemos a Gisele Santos. A gente falou sobre o lugar das perguntas para a inovação da educação nesse período que a gente está vivendo. Então, quem quiser assistir, pode assistir no IGTV da Casa do Saber Rio, no podcast que tem no Spotify ou no YouTube, tá? Saber Infinito. Então, todo o conteúdo tá lá e vocês podem acessar. Então, essa live de hoje, Clarissa, ela tá aqui no Instagram, acontecendo ao vivo. Depois ela vai ficar disponível no Spotify e no YouTube, tá? Tá Então, a ótimo, gente. muito bom. Nós, somos nós. Semana que vem, quinta-feira que vem, nós temos um encontro com o Augusto Shoa, meu parceiro aqui da Casa do Saber, querido. E ele vai falar com a Cláudia Feitosa sobre o tema Quando a Mentira Passa a Ser Imoral. Tá? Então, semana que vem tem encontro com o Augusto. E hoje nós temos o tema que é educação antirracista com ninguém mais, ninguém menos que Clarissa Brito. E aí, Clarissa, tudo bom? Tudo bem, eu estou feliz demais de voltar à Casa do Saber, porque eu fui durante muito tempo, trabalhei na Casinha do Saber, que era um projeto do Ler Conecta, um projeto maravilhoso, um projeto incrível, que as crianças nos surpreendiam a cada encontro. Então era a Casinha do Saber, eram os encontros do Lab. Inclusive, dá muita saudade, Carolina. A gente tinha que pensar nisso de novo, porque era bom demais. Olha, O Breno era o A meu Adriana grande tá assistindo a parceiro. gente. A Adriana tá assistindo a gente, já É, bota anotado. bota anotado aí. Breno era minha dupla dinâmica. Então é uma alegria enorme estar na Casa do Saber novamente, batendo esse papo. E outra coisa aqui na Carolina, né, gente? Quem conhece sabe que eu gosto muito de Carolina. Carolina é minha amiga. A gente já teve uma outra conversa, inclusive que rendeu muitos outros encontros, né? Muitas pessoas Verdade. queridas, inclusive que estavam naquele papo, estão por aqui que eu já vi. Ótimo. Então é isso, fico feliz demais. Eu sou pedagoga de formação, especialista em educação infantil, né, e psicopedagoga, e tenho ao longo do tempo pautado as questões raciais no contexto da educação. Então, vim aqui bater esse papo, pensar no lugar do professor. Eu acho que a gente vai ter aí uma noite de conversa bem bacana, bem especial. Vamos lá. Ai, olha, Clarissa, você foi ótima de ter lembrado isso, porque tá na minha pauta e eu ia falar isso, e a Adriana Zebulun acabou de entrar na live, a Adriana é diretora da Casa do Saber, e a gente vai falando aqui agora sobre a Casinha do Saber. A Clarissa participava, a gente tinha encontros com as crianças que cruzava literatura com filosofia, e foram anos fazendo isso e a Clarissa fazia parte da equipe. Então eu e Clarissa, a gente tem um histórico de trabalho juntas e eu tenho o maior prazer de recebê-la aqui hoje, porque se tem uma pessoa que tem aproveitado a quarentena para botar a cara no mundo e trazer conversas importantes, tem sido a Clarissa. E eu falei, cara, a gente tem que trazê-la também para Casa do Saber, para a gente poder conversar sobre essa pauta de educação antirracista. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta que eu fiz para Gisele na semana passada e eu quero fazer para todos os convidados daqui para frente, que é o seguinte: Clarissa, como é que você tá? Né? Eu acho importante a gente perguntar para as pessoas, porque você está vindo falar de educação antirracista no meio de uma transformação, que é isso que a gente está vivendo, né? No meio de uma pandemia. E aí eu queria saber como é que você está. Como é que está a sua mente? O que você tem pensado? Olha, essa pergunta é muito complexa e fundamental, porque a gente está nesse. É verdade, hoje em dia, responder como a gente está
é muito difícil, né? Eu acho que a gente está num tempo de oscilar muitas emoções, né? De muitas intensidades, né? Dos nossos sentimentos ali bem aflorados. E a gente que trabalha com... Acho que todo mundo que trabalha com pessoas acaba que vive isso numa intensidade ainda maior. Eu acho que para todo mundo, enquanto sociedade, é uma questão, é estar bem nesse contexto, porque a certeza de que eu estou bem, e aí estou bem que eu estou dizendo do básico, com a saúde ok, tendo o privilégio de estar me alimentando, de estar vivendo sem sem uma mudança de vida socioeconômica, né? Tá conseguindo me manter. Isso é muito no contexto que a gente está hoje. Então, relativamente, eu estou bem. Eu sempre respondo isso, porque a gente tem aí um cenário de sociedade muito complexo, de mortes de alma e de corpos, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe isso. Muitas cabeças morreram, né? E a gente está falando mentalmente, pessoas que não deram conta de viver a dinâmica, o desafio dessa pandemia. E aí também fico pensando que, como você falou, desde que a gente entrou nessa fase aí de quarentena, eu comecei a compartilhar um pouco de uma pesquisa que acontece ao longo de anos na minha vida, não é uma pesquisa que começou agora. E aí, tem em alguns momentos, falar de educação antirracista, falar do combate ao racismo, sendo uma mulher negra, me coloca em situações muito difíceis. Eu digo que muitas vezes eu acordo e eu fico assim, eu não quero falar sobre, eu não quero militar essa dor, porque é uma dor, é verdade, está falando de uma dor. E aí eu me dou conta que muitas vezes eu não tenho essa opção, porque eu saio na rua e aí o mundo vai me avisar, vai me lembrar qual é o meu lugar, né? Então, acho que esse momento, né, que a gente está vivendo enquanto sociedade, a gente entendeu que essa ética de vida aí que a gente estava não está indo bem, não está maneiro, não. A gente viu que não está legal, só que a gente está no momento que a gente também não está sabendo muito bem para onde ir, ou acredito muito que há uma resistência dos melhores caminhos, né? A resistência que é você abrir mão de certas coisas, você dar conta de verdadeiramente olhar para o outro, né? Eu fico, Carolina sabe que eu te acompanho e fico muito feliz cada vez que você fala de educação com muito compromisso, e acho que quem é dessa área está vivendo esse momento, né? O momento de se posicionar. Qual o seu compromisso, independente do lugar que você trabalhe? Qual o seu compromisso com a educação brasileira? Né? Então, eu acho que hoje... Discussão importantíssima. Exatamente. Essa pergunta ela é muito complexa, porque tem muitas coisas que envolvem como a gente está, e é muito importante que a gente se olhe e se pergunte isso nesse tempo, né? Como estamos? Como é que a gente está caminhando? Como é que está para você? Então, é uma pergunta que abraça, mesmo que eu não tenha, mesmo que as respostas sejam verdades transitórias. Agora eu adoro isso, você tem verdades transitórias. Eu posso estar muito bem agora, mas pode ser que amanhã uma notícia me derrube e eu não esteja tão bem assim. Mas sabe que tem uma coisa interessante, Clarissa, que a gente está precisando voltar para algumas verdades óbvias, que não são tão transitórias, né? Então, por exemplo, é preciso relembrar qual é a bandeira da educação no Brasil. A gente precisa relembrar os direitos das crianças e dos adolescentes. A gente tem que lembrar do porquê que a gente trabalha com educação, né? A gente está precisando lembrar do porquê que educação antirracista é uma pauta urgente. A gente está precisando relembrar algumas coisas. E aí, as pessoas têm falado, né, que esse tempo de Covid é um tempo de muita aprendizagem. Ok, mas eu acho que também é um tempo de muitas desaprendizagens. E a gente vai precisar desaprender algumas coisas que nos levaram a lugares muito complicados. E aí, eu ia perguntar para você, o que a gente precisa desaprender urgentemente na escola para que a gente consiga chegar a essa proposta de educação antirracista? Maravilhoso. A gente tem que pensar na descolonização do saber, na descolonização da existência. Esse termo, agora eu tenho usado bastante, até vamos pensar na língua, né? Assim, né? Esse descolonizar é um prefixo de negação. A gente não está mais no contexto de colonização, mas a nossa mentalidade é uma mentalidade pautada nesse ideal de colonização, e isso está na escola. Então, abandonar esse mecanismo, abandonar essa mentalidade, essas ideias colonizadas, que aí vai entrar
desde o currículo até a nossa maneira de se relacionar. Eu acho até que quando é aquilo que está no currículo, assim, tem coisas que a gente já sabe que são muito absurdas. E aí eu não posso não lembrar do Samba da Mangueira, né? Que fala do a história que a história não conta. E tem um Sim. fato, tem um episódio desse desfile que eu sempre falo dele, eu acho muito brilhante, porque ele fala disso, do nosso desaprender, do nosso retomar, da gente resgatar os nossos verdadeiros saberes, que eu não, assim, não sei quem lembra, quem assistiu, mas está disponível na internet. O carro abre-alas desse desfile era uma menina, a Cacá Nascimento, e ela abria um livro e é muito impactante que ela de repente rasga algumas páginas, uma página de livro, e Sim. nesse mesmo momento em que ela rasga essa página de livro, ela se depara com uma página escondida, com uma verdade que estava ali, com uma sobreposição. Então, acho que esse desenho, essa ilustração do desfile, para mim, ela é magnífica, porque tem aí no nosso saber escolar, na nossa forma de estar na escola, algumas coisas que a gente precisa descortinar, rasgar mesmo. E rasgar nesse sentido literal da palavra, de tirar, né? E ela tem esse movimento, ela tira, ela amassa e joga fora. Né? Ela, assim, ela tira aquilo da vida dela, e aí a expressão facial do desfile é que ela se reencontra. E aí ela tem aquela expressão do prazer do conhecimento. Então, acho que é muito bacana a gente pensar o movimento que a escola precisa fazer olhando para essa ilustração do desfile. Eu acho que primeira coisa é entender que a gente tem um currículo que é eurocêntrico, né? E que ele tem narrativas que não são reais. E aí a gente precisa falar isso. Essa narrativa não é real. Se ela não é real, tem algo de verdadeiro que foi negado, que foi escondido, que foi omitido e que a gente precisa ressignificar. A gente precisa mostrar de um outro jeito. Então, acho que a escola, nesse momento, precisa, de alguma forma, primeiro assumir uma postura de um combate consciente a qualquer manifestação racista. Para ela se dizer, não, a gente está entrando numa mentalidade antirracista. Meu primeiro passo eu vou me movimentar de maneira consciente. E como é que eu faço isso? Eu preciso criar em quem organiza, em quem está gerindo, quem está decidindo coisas na escola, a cultura do espanto. Então, os educadores, não importa o papel que você esteja, você é um educador de uma instituição de ensino, você precisa se espantar quando você não encontrar, por exemplo, os corpos negros dialogando com o saber. São os professores, os coordenadores, os diretores. Se a gente vai pensar no MACRE, por exemplo, quem está na Coordenadoria Regional de Educação, então é hora da gente se espantar com isso. Está na hora da gente, enquanto escola, olhar quais são os nossos elementos, quais são as bases da nossa educação. Se o seu projeto político-pedagógico só tem autores que estão autores brancos, faltando causas brancas, porque, gente, o currículo eurocêntrico, ele é uma pauta da branquitude, tem um objetivo, né? Assim, quando tudo isso foi construído, havia-se uma intenção e que a gente tende a perpetuar, né? Então, é olhar para esses balizadores que a gente tem e estranhar. E falar assim, não estou entendendo. Né? Se você acha que num país de mais da metade da população negra, você não tem pensadores negros pensando a história da humanidade, registrando marcos civilizatórios, o que está acontecendo? Então, a escola precisa se espantar diante do seu currículo. Eu acho isso aí que você lembrou, Clarissa, amei você ter trazido o desfile da Mangueira. Porque quando você começou a falar da história da menina com o livro que ela rasgou e essa questão da história não ser uma história única, né? Lembrou, obviamente, o livro do Luiz Rufino, né? Da Pedagogia das Encruzilhadas. Porque, assim, não apostar nos caminhos retos. Eu acho que essa frase ficou muito na minha cabeça. Porque é a busca da escola por uma questão de pluralidade. E quando ele coloca a questão da encruzilhada, eu acho muito bacana, e você obviamente estuda bastante o Rufino, né? Essa questão da metáfora, essa metáfora além da literal, mas assim, a metáfora ela traz do encontro, do cruzamento, da mão dupla, e na verdade eles estavam numa mão única, né? Então a possibilidade da escola rever o seu currículo e rever as suas narrativas vai ser um esforço conjunto. E aí eu acho que é onde o bicho está pegando, e a gente vai falar hoje um pouco de formação de professores, porque é impossível fazer essa luta sozinho, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no passado,
bem recente, a gente tinha que falar ou isso ou aquilo. Aí a gente chega no presente, a gente fala isso e isso. Mas a gente precisa alcançar na escola um lugar que a gente fala isso com aquilo. A gente precisa trazer o contra, precisa trabalhar coletivo e colaborativamente. E aí eu ia perguntar para você como é que tem sido a sua experiência de formação de professores na recepção dessa ideia de mexer em currículo, de rever narrativas, se existem tensões e resistências. Sim, eu acho que tem uma coisa que os professores remexer currículo, como eu falei, aquilo que está ali no papel determinado, as pessoas acabam se relacionando melhor, tem mais facilidade em lidar. Até porque quando a gente fala de uma revisão curricular, dessa desconstrução, a gente está falando de algo que quando a gente, enquanto educador, chega para o processo de educar, aquilo já existe, né? Assim, quando a gente vai pensar, por exemplo, numa reflexão acerca de uma base curricular nacional, né? Ela é criada e você tem o papel de criar intervenções. A sua função é mediar aquele objetivo no ambiente de aprendizagem. Não é literalmente o ponto de partida, não é uma criação sua. Eu acho que a resistência ela aparece quando a gente vai falar do olhar das pessoas. Porque eu sempre começo uma formação de professores convidando a uma reflexão bem pessoal, né? Porque se eu, quando falo com você em África, você fecha os olhos e você pensa em miserabilidade, se você pensa em, eu vou fazer um trabalho social, dificilmente você vai conseguir olhar para o currículo e encontrar outros caminhos que não caiam nesse lugar. Porque a gente está falando do olhar que você tem, a perspectiva que você tem. Então, na minha experiência, né, no debate aí com muitos educadores, o desafio maior está no atravessamento do olhar desse sujeito. Assim, qual é a minha perspectiva? Eu falo muito que quero ser educador antirracista, mas o educador, quando vai ao médico na emergência, ele se depara com o médico negro, ele fica assim: obrigada pela receita, mas eu acho que eu vou ligar para minha prima para saber se essa receita, se eu tomo isso ou não. E aí está um desafio, né? Você vê uma pessoa negra num outro lugar, você, enquanto sujeito, ainda não se desconstruiu. Então é óbvio que você vai viver um desafio enorme na hora de levar isso para uma sala de aula, né? Porque a gente também não dá conta de dar aquilo que não tem, né? Assim, é muito difícil você entrar fazendo um trabalho de grande desconstrução se você não acredita naquilo, né? E você pensar um projeto maravilhoso de educação, você vai convidar um médico para contar para as crianças como funciona o nosso corpo por dentro, como é que bate o coração. Nunca vai. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não trouxe o médico negro, nunca pensei nisso. Mas é porque isso não está indo uma questão, aquilo não te atravessa. Então, acho que na formação de professores o maior desafio está nesse mergulho interno, né? Que é olhar assim, eu entendo que eu sou fruto de uma formação de professores que foi concebida em uma ideologia racista, numa sociedade que tem o racismo como estrutura. Aí depois eu vou para um pedaço que é quem sou eu nesse caminho, que educador, que pessoa eu sou. Eu sou um sujeito branco, privilegiado, que reconheço esse meu lugar e mais ainda, reconheço qual é meu ponto de ação. Eu sou um educador negro e eu sei que meu compromisso é não perpetuar essas marcas que me atravessaram e eu vou repensar. E aí você chega na parte da ação, que é você olhar para o currículo, olhar ali para a sua prática, né? Olhar para o seu dia a dia. Mas acho que o maior desafio é esse mergulho que ele não é, nem sempre ele é muito agradável, né? Porque criar essa cultura de se espantar, né? De se indignar, é um caminho, é uma construção, não é do dia para a noite. Você acha que isso é o gargalo, Clá? Tipo assim, quando a gente pensa, vamos lá, vamos mapear do porquê que esse assunto é um assunto que é espinhoso, um assunto que não deveria ser espinhoso quando a gente olha para a população brasileira, né? E que a gente deveria abraçar e ter isso como algo que faz parte do nosso cotidiano escolar. Você consegue mapear qual é a maior dificuldade com relação a isso das escolas? Isso é uma coisa. Aí tá falando de professor, mas como a gente se conhece muito, a gente trabalha juntas e tal, a gente sabe que também existe uma resistência muito grande dos pais. E aí eu queria que você falasse também, porque existe também. Aí tem um professor que resolve encarar. Então tá, vambora.
vou arregaçar minhas mangas e vou entrar nessa porque eu acho importante, eu entendi o meu lugar. Vamos lá. E aí tem a questão dos pais e a reação deles, que muitas vezes é um banho de água fria, assim. E aí eu queria saber de você como é que é também ter que lidar. Porque, na verdade, são várias instâncias, né? Tem a escola como gestão, tem os professores que estão na linha de frente, tem os pais e tem os alunos, né? Então, assim, como dar conta de tantas esferas ao mesmo tempo? É muito complexo, Carolina. Acho que a primeira coisa, a primeira pergunta que você traz, eu acho que esse é o gargalo. O gargalo está nas nossas relações raciais, a maneira como a gente, enquanto sociedade, lida com isso. Né? Eu acho que esse é o nosso grande impedimento, até porque vai cair nisso. Né? O professor vai fazer esse mergulho intenso muitas vezes. Nem todos vão dar conta desse processo todo, porque é um processo de remexer demais. Mas a gente muitas vezes, e aí a gente encontra os pais, e aí, gente, isso não é uma coisa da cultura da escola particular. Até porque se a gente for para uma realidade de educação pública no nosso país, a gente tem aí uma grande interferência da ideologia neopentecostal, e que os pais trazem isso como uma ferramenta de negação a uma abordagem antirracista, né? A gente sabe que tem aí toda uma perspectiva por trás disso. A gente sabe, e aí por isso que o gargalo está nas pessoas, né? Está na maneira como a gente se relaciona socialmente com a presença negra em qualquer lugar. E aí, quando eu falo de presença negra, eu estou falando em diferentes espaços de poder, eu estou falando a própria presença da intelectualidade negra, né? Como a gente não reconhece, a gente resiste a validar um lugar de conhecimento a pessoas negras. Se a gente for olhar, grandes autores chegam ao reconhecimento na velhice. Né? A gente tem aí a Conceição Evaristo, que ela é prova disso, ela fala muito bem sobre isso, o quanto o racismo tem um mecanismo que vai negando a sua intelectualidade. Então, eu acho que o gargalo está na nossa maneira de existir, por isso que eu acho que a virada social, e aí pode até parecer um pouco de utopia, mas eu acho que a nossa virada vai estar na desconstrução dessa mentalidade. A gente é uma outra ética de vida, é uma outra relação. E aí eu vou voltar lá no Luiz Rufino, que ele vai falar que assim, a encruzilhada ela é o começo e o fim de tudo. Né? Assim, a gente tá no momento de se jogar nessa encruzilhada para renascer. E isso é uma sabedoria ancestral. Você vai, no livro dele, ele vai falar de um Itã, de um orixá, que ele vai se reproduzindo 256 vezes, e é por isso que a gente está aqui hoje. É esse renascer, é acabar para vir de novo. Então, acho que a gente está aí, tem uma nova ética que a gente está querendo pautar, uma ética de existência onde todas as pessoas são possíveis. Eu acho que essa é a grande chave da educação antirracista, né? Que todos, dentro de uma instituição de ensino, possam se ver possíveis. E aí o gargalo, muitas vezes, é a maneira como a gente se relaciona. E aí os pais, eles precisam estar parceiros. E aí, olha como a questão da sociedade é do coletivo, né? Porque eu preciso dessa parceria. Eu preciso que o outro adulto que está ali dentro do processo de educação dessa criança, desse jovem, seja alguém que esteja envolvido na mesma discussão que a minha. Então, todas as vezes que eu estou falando para um grupo que tem pais que me perguntam, mas o que a gente pode fazer? Primeira coisa chega na coordenação da escola do seu filho e vai perguntar como é que essa escola trabalha, por exemplo, a Lei 10.639. Você pode não ter clareza absoluta do que essa lei está falando. Até mesmo porque você, enquanto pai, não precisa saber, não sei se tem que saber exatamente tudo que está ali. Mas uma escola, uma instituição de ensino precisa. E se a instituição não sabe te responder, você já tem uma informação seríssima. E aí, gente, é aquilo que eu falo do exercício, é o correr atrás, porque você precisa comunicar. É comunicar uma CRE, comunicar um sindicato, alguma coisa você precisa fazer com essa informação. Né? Se você chega numa escola pública e privada a pessoa responsável por uma organização curricular não consegue te responder que tipo de trabalho é feito em relação a isso, tem alguma coisa errada. Né? Quando a gente fala de educação antirracista, essa pauta, né, a pauta sobre essa abordagem racial na escola, ela está em lei há muito tempo. A gente tem lá no Instituto da Criança e Adolescente um registro que vai falar sobre isso, o desenvolvimento da plenitude da pessoa, está na lei há muito tempo. O que acontece é que o racismo ele tem uma capacidade tão grande de se reinventar
tem o Munanga, fala muito bem sobre isso. Ele diz que é uma coisa tão refinada, mas tão bem arquitetada, que o racismo ele vai se ressignificando junto com o mundo. Ele foi se desenvolvendo junto com o mundo. Conforme a tecnologia avançou, o racismo achou uma maneira de se manifestar, né? Então, vejam que como é cruel. E aí a gente precisa se posicionar. Você vem aí, eu estou falando de 1988, lá na Constituição, por exemplo. A gente está em 2003, a gente precisou de uma lei. Depois a lei sofreu uma revisão, incluindo o ensino das pautas indígenas. Ainda assim, hoje a gente tem políticas públicas que vão se ressignificar, vão estruturar para colocar de novo no papel que é preciso discutir, abordar a influência da população negra na economia, na política. Então, é um trabalho de muito tempo, e ele vai exigir um esforço social, né, assim, da escola e de todo mundo, né, de todos os pares da sociedade. Cara, eu tô aqui, eu saí porque eu tô com caneta e caderno para poder anotar todas as perguntas que vão aparecendo e questões importantes. Algumas coisas eu não queria perder da sua fala, e eu queria falar um pouquinho da perversidade, né? Porque é muito perverso, porque a gente vê, você falou que o racismo acaba que vai ser meio mutante, né? Ele vai se escamoteando e se tornando outra coisa, e a gente vê os racistas justificando o racismo ou a ausência dos negros nos espaços, falando, mas faz parte, é o racismo estrutural. Racismo estrutural. Virou isso como um bordão para justificar, gente. Pois é, mas o que a gente pode fazer? Isso já faz parte da cultura nacional, e acaba que isso fica do mesmo lugar. Mas aí eu queria voltar a um ponto que você passou, e eu acho importante, quando você fala da questão do neopentecostal. Eu sei que esse assunto é um vespeiro danado, mas eu vou falar dele aqui porque isso obviamente afeta quando a gente fala de cultura negra, porque a primeira coisa que roda é a mitologia, né? Não vai falar de orixá de jeito nenhum, porque as pessoas confundem cultura com religião. E aí, essa questão das igrejas neopentecostais e o que vem acontecendo no nosso país, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai ter que hackear muito o sistema para poder alcançar o outro, né? A gente tem visto algumas coisas, então, por exemplo, a gente vê livros, eu não vou nem falar da questão antirracista não, tá? Eu tô falando de livros, vamos supor, livros de bruxa. Livros de contos de fada. Não podem ser lidos por crianças desse segmento, né? Então também existe então já falando de descolonização do olhar, então a gente falou do eurocêntrico, mas agora a gente também tem essa questão que vem colonizando fortemente o imaginário e que a gente não tem ideia do que isso vai se desdobrar daqui a pouco, já está se desdobrando se a gente olhar para a nossa questão política, né? Mas assim, o quanto que isso vai impactar toda a nossa cultura e educação do país, né? Então, quando a gente tem temas que as pessoas censuram, que a palavra certa é essa, as pessoas censuram porque a sua religião não aceita conversar, a gente está num lugar muito, muito perigoso. E aí, eu queria que você falasse um pouco, alguém perguntando da questão dos orixás, eu acho importante você falar de mitologia, e eu acho que as pessoas não sabem, é desconhecimento, e eu acho que é bacana você trazer isso, porque a cultura negra, ela nos funda e nos atravessa o tempo todo, e a gente não tem essa consciência. É maravilhoso, Carolina. Eu também estava eu falei, depois que eu falei dessa influência neopentecostal, eu falei, esse assunto realmente ele é um vespeiro, assim, mas também não tem como a gente não debater, né? Eu acho importante porque aqui o nosso lugar é trazer perspectivas que estão atravessando a gente. Encruzilhadas. Exatamente, encruzilhadas. Eu vou primeiro falar por que as narrativas de orixás, elas não estão vinculadas à religião quando elas aparecem na cultura. Estar na religião é um outro desdobramento, até porque as religiões que a gente tem no Brasil hoje, de matrizes africanas, o candomblé, seja a Umbanda, enfim, qualquer outro ritual, eles foram
eles são afro-brasileiros, foram reinvenções nossas, de um grupo, um diáspora que acabou se constituindo aqui, se refazendo, se estruturando. Essa perspectiva dos orixás, por exemplo, do candomblé, não é a perspectiva originária em África, né? Então, esses saberes, essas figuras, você vai ter lá Xangô, que é o grande rei de Oió, ele tinha esses itãs, essas narrativas, elas tratam de constituir uma sociedade, uma organização social. Então, essa mitologia ela era estruturante para a vida das pessoas. Né? Então, essa figura do orixá guerreiro, o sujeito da metalurgia, por exemplo, a gente vai ter algum cara da tecnologia que vai gerenciar o saber dos metais. Essas narrativas elas eram estruturantes para a sociedade funcionar. Né? Assim, era uma filosofia, uma maneira de estar no mundo. Quando esses grupos, quando essas pessoas chegam no Brasil, né, nesse movimento diaspórico, e eles se reinventam enquanto pessoas, enquanto sujeitos, essas narrativas elas são usadas nas religiões como uma maneira de reintegrar pessoas. Né? Então, por exemplo, tem registros de que em África, uma religião, o culto era um culto a Xangô, por exemplo, não existia como a gente tem aqui hoje, vários orixás dentro do candomblé. Um orixá é parte de um guarda-chuva. Isso não existia. Isso é uma perspectiva que foi feita aqui para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, se restabelecer enquanto família, enquanto sociedade. É importante que a gente veja também a religião, para além da devoção, como uma estratégia de resistência. Né? A cultura do candomblé, por exemplo, ela nasce porque as pessoas encontram nesse espaço uma nova forma de ter família. Então, esse nome que a gente tem aí, a Lorixá, que a gente vai falar que é a mãe de santo, essa coisa da mãe, do pai, era de novo da família a essas pessoas e fazer com que algo se perpetuasse. É por isso que a gente vai falar da língua de axé, essa linguagem que tem no candomblé, em Yorubá, é uma maneira de resistir. Essas pessoas encontraram nas religiões um movimento de perpetuar a sua cultura, a sua linguagem, a sua vestimenta. Então, por exemplo, a gente tem até as próprias baianas, e saindo da religião, mas indo para as ruas de Salvador, que você vai ter aquelas baianas com aquelas roupas que a gente encontra muito semelhante ali no candomblé, como uma manifestação cultural, porque elas eram de aquele tipo de vestimenta era de uma região em África que nós aqui no Brasil ocupamos, né, em sua maioria, a parte do são os sudaneses, usavam aquelas roupas, e a gente vai ver na religião um caminho de ser o que é. Assim, as pessoas tinham a possibilidade, nesse contexto, de existir como elas eram. Vira-se a religião, a gente entra num culto, mas a gente precisa olhar que no Brasil, o candomblé ele é parte da nossa cultura. Ele vai fazer com que a gente entenda como foi que chegamos aqui. Então, que é uma ressignificação. Quando uma escola traz o orixá enquanto mitologia, é uma explicação de uma forma de ser e estar no mundo. A gente não tem uma mitologia grega que vai dizer como o mundo surgiu. A gente não tem uma mitologia que vai falar da presença de uma deusa do amor. Qual é o problema? Por que é que a gente escolhe que a deusa do amor africana, Oxum, não é possível de estar na escola? Afrodite pode e Oxum não pode. E aí a gente tem o quê? Qual é a explicação que a gente tem? É o apagamento da cultura negra, né? Assim como a gente tem com as religiões, né? A grande briga religiosa não é exatamente o rito, mas sim o apagamento de narrativas de populações negras. E aí, voltando ao que a gente estava falando, dessa influência, perspectiva neopentecostal, existe uma coisa, um refinamento na maneira de se apropriar culturalmente e também de abraçar as pessoas, porque a gente sabe que, em número, estatística, a população, o grupo maior de pessoas na religião neopentecostal são pessoas negras, né? E isso é um dado que conta muito sobre a gente. E conta muito revela o tamanho da violência que é. Eu gosto de trazer esse conceito da apropriação cultural porque é um caminho que essa perspectiva encontrou para trazer para apagar a nossa cultura. Então, em Salvador, por exemplo, tem o bolinho de Jesus, que é o bolinho de acarajé, que é um alimento maravilhoso, amo.
é um alimento que Não faz julga, parte não da julga, vida. não julga, não julga. O acarajé, por exemplo, a gente tem que entender que esse alimento também deu conta de reestruturar a economia de uma localidade, né? A economia do país, por exemplo, foi refeita ali a partir dessa movimentação de mulheres que estavam ali na rua, vendendo a comida que era cultuada nos seus terreiros. E aí, quando a gente fala do bolinho de acarajé e da capoeira, do bolinho de Jesus e da capoeira gospel, a gente está falando de um assassinato muito sério à cultura. E aí mostra o quanto, eu digo que é como se essa narrativa, essa perspectiva, ela é como um polvo. E ela vai se estendendo, ela vai achando meios de negligenciar a existência das pessoas, porque acaba, gente, que no final, outro dia eu escutei um exemplo maravilhoso sobre isso. Acaba que no final, para a branquitude, para o sistema que a gente tem, o homem negro com a Bíblia embaixo do braço ou o guarda-chuva, ele vai morrer. Porque a Bíblia dele embaixo do braço, ela vai ser confundida com outra coisa, assim como o guarda-chuva. E é uma ilusão, né? Na verdade, essa ilusão que vão tentando colocar na cabeça da gente desde muito tempo. O mecanismo sempre foi esse, né? A gente só existia Capitão do Mato porque tinha senhor. Né? A gente vai vendo esses mecanismos muito refinados e vai mudando. Né? A gente tem hoje, por exemplo, um presidente da Fundação Palmares, um homem preto retinto, que vai desconsiderar causas negras, e ele está lá. Eu não falo mal dele, eu não falo. Porque eu não vou entrar nesse sistema político, por exemplo, que é colocar a gente nessa situação, que é colocar uma mulher preta como eu, que pauta educação, falando desse homem. Esse homem, ele é fruto da colonização como eu. E aí eu vou logo para aquele exemplo. Se existia Capitão do Mato, porque tinha esse Capitão do Mato era um sujeito preto, que dava chicoteada no outro preto. Então a gente precisa compreender que essas amarras que a gente tem, que elas vão respingando na educação, vão respingando principalmente no nosso imaginário social, é um percurso histórico. Totalmente. E, cara, agora, bom, pra gente não jogar toalha e de se desesperar, porque, né, às vezes a gente olha, vamos lá, vamos tentar manter um pouquinho de esperança. Como é que a gente pode hackear esse sistema? Eu acho que eu acho super importante tudo isso que você está dizendo, amiga. Eu queria dizer, inclusive, que eu admiro super você e você sabe que a gente tem uma relação próxima e para mim é muito emocionante ver o seu discurso do jeito que ele tá e saber que o discurso não deslocado da prática. E aí eu queria falar um pouco da prática e eu queria saber dos seus planos. Né, assim, eu sei que você tem muitas ideias e eu queria saber quais são algumas ações, porque a gente tem, tá bom, a Djamila falando, a gente tem a gente pode falar um monte de gente aqui que está fazendo nas suas áreas, mas está falando com alguém que é da educação, né? A gente tem muita gente que fala da nossa área sem ser da nossa área, né? Nós temos duas pessoas aqui conversando hoje, duas pessoas que são pedagogas, né? A gente não existe, eu tenho falado ultimamente sobre isso, né? Que tem muito forasteiro querendo se dar bem no campo da educação, querendo ganhar um dinheiro, né, querendo fazer projeto e vender por aí e nunca pisou no chão de uma sala de aula, né? Mas a gente está aqui conversando com alguém que pisa o chão de sala de aula todo dia, né? A Clarissa está aí falando, tem live quase todo dia lá no canal dela, né? Clarissa, qual é a mesma? @Cla_Brito, né? Clarissa Brito. Clarissa Brito underline. Isso, tem sempre discussão por lá. Inesgotável, porque tem que ser inesgotável mesmo, porque a gente tem toda uma história para poder rever, rasgar e encontrar outras coisas, como a menina da mangueira do desfile, né? Mas eu sei que também tem algumas ações que você tem pensado e eu queria que você contasse pra gente o que você tem pensado nessa sua cabeça aí. De ações que você está planejando. Eu falo tudo isso, gente, mas eu sou muito esperançosa. Eu acho que a gente está num caminho de grandes reviravoltas e eu acredito muito nisso. Eu acho que tem uma coisa que a gente que está ali no dia a dia, numa sala de aula, a gente tem que se perguntar sempre o seguinte: minha escolha pedagógica, ela está em prol da construção da estima negra? É uma pergunta importante. Se a sua prática, se a sua escolha pedagógica, e aí, gente, é toda escolha pedagógica,
vou ler um livro hoje porque, sei lá, tá chovendo. Sabe aquelas coisas de escola emergenciais? Tá chovendo, pátio na sala. A gente tem que se perguntar: minha escolha pedagógica está em prol da construção da estima negra? É uma pergunta importante. Por quê? Quando eu me pergunto isso, e aí eu estou lá desenhando um projeto em matemática, eu vou olhar grandes invenções da humanidade que vieram de África, né? Assim, a África é o berço da humanidade. Então é óbvio que a gente tem, ou a gente achou que ficou esse tempo todo, né? A gente teve a primeira descoberta humana e ficou aí, parou, até Grécia começar a existir e a fazer. Não, não é assim. Muitas invenções que estão pautando desde a escrita, né, a primeira calculadora. Então a gente pode pensar que olhar para trás, olhar para grandes descobertas da humanidade é uma forma muito bacana da gente trazer uma outra perspectiva de África para a sala de aula e principalmente localizar em mapa. A gente ter na nossa sala de aula o mapa da África é fundamental, porque até para a gente desconstruir essa ideia de que a África é um bloco só homogêneo e não é. Né, assim, a gente tem aí umas diferenças enormes, desde as manifestações religiosas até a alimentação, né, até a maneira de estar no mundo. Olha que se a gente olhar as nossas influências aqui no Brasil, nós tivemos influências dos muçulmanos fortíssimas, a gente não estuda isso. Então, essa cultura letrada, a gente muitas vezes diz que na África tem uma cultura oral. É claro que a gente tem muita oralidade, mas o registro escrito ele nasce com a gente. Então a gente pode trazer para a sala de aula também essas reflexões, né? Então pensar que na minha sala de aula eu preciso ter um acervo literário que converse com todas as pessoas do Brasil. Eu tenho falado de conversar com todas as pessoas do Brasil, porque às vezes, como a gente fala, tem que conversar com todo mundo, a pessoa, mas se na minha sala é majoritariamente branca, eu não preciso investir em livro de representatividade negra. Grande engano. Né? Assim, a sala de aula, a escola, ela precisa viver o mundo como ele é. E o mundo como ele é não é completamente branco, né? Assim, nós precisamos expressar isso na sala de aula, deixar com que as crianças vivam essa experiência. Então, ter na sua sala de aula, por exemplo, livros que estejam falando de afeto, que estejam falando de descobertas da língua, da matemática com personagens negros, porque isso existe, viu, gente? Existe. Né? Assim, eu não estou falando, não, tem listas e listas de livros que estão pautando esse tema. Eu vou cuidar para que os brinquedos da minha escola sejam brinquedos que expressem essa multiplicidade de formas de estar no mundo. Eu preciso ter brinquedos que vai dialogar com todo mundo. Né? Assim, eu vou ter ali uma boneca negra também, eu vou ter jogos, por exemplo, jogo da memória. Gente, jogo de escola, tô falando de coisas simples que dá pra gente baixar da internet, que tem uma lista, né, de jogos, por exemplo, que você baixa na internet, não precisa de grana também, porque eu acho que tem uma coisa que o professor acaba fazendo muito isso, reinventando. Então a gente vai botar um jogo da memória, é um jogo com letras. Então a gente tem muitas possibilidades na sala de aula, mas sempre se atentando, que eu gosto muito de falar, de 4 caminhos, tá? Que a gente pensar em ressignificar o olhar sobre a África, a gente pensar nas pautas que podem tratar da ancestralidade. Quando eu falo de tratar de ancestralidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando de saberes, de filosofias africanas, maneiras de se ler a vivência no mundo. A gente tem um olhar importantíssimo para cuidar, que é a nossa identidade nacional, trazer as personalidades que pautaram o nosso desenvolvimento econômico, político, essas personalidades negras, as nossas elaborações afro-brasileiras, desde manifestações da cultura até manifestações da economia. E, por último, não menos importante, a questão da representatividade, que a gente dá um novo referencial. Então, hoje, quando a gente pensa em ações, a gente faz aquela grande pergunta, se eu estou construindo uma estima negra, e olho para os meus dedos e vejo, eu estou falando dessas 4 vertentes que eu falei, de que caminho, por onde eu posso ir. Eu vou ressignificar esse olhar, eu vou trazer uma pauta de ancestralidade, eu vou por esse caminho, né? Matemática, então, é uma grande possibilidade da gente mergulhar nas filosofias africanas. Tem muitos ensinamentos sobre isso. Ufa, gente, bom, o tempo voou, mas eu queria dizer o seguinte: essa live, minha e da Clarissa, estará disponível
na íntegra no IGTV aqui do Instagram, da Casa do Saber Rio. Vocês poderão acessar também essa conversa no podcast lá no Spotify do Saber Infinito, da Casa do Saber Rio também, e também estará no YouTube. Tá? Então, como eu falei no início, é muito no YouTube. E aí, como eu falei no início, bom, eu sou Carolina Sanches, eu sou a mediadora, a âncora da parte de educação da Casa do Saber Rio, e estarei aqui na quinta do mês que vem, dia 3 de setembro, nem é mês que vem, outro, né? Dia 3 de setembro, eu estarei falando com Carla Arena sobre educação híbrida. Que bicho é esse? Porque, afinal de contas, está todo mundo aí batendo cabeça, achando que o online vai substituir a escola presencial, e o que, que é isso? Como é que eu posso misturar uma coisa com a outra? Então, nós vamos conversar e vamos desmistificar isso de educação e tecnologia juntos, tá? Então, estaremos eu e Carla Arena por aqui. Eu queria super agradecer a Clarissa. Clarissa, muito obrigada pela sua generosidade. Muito, muito obrigada. A gente sabe, eu vou fazer um spoiler, vou dar um spoiler aqui. Clarissa está inventando um material que vai ser produzido. Em breve vai sair por aí, tanto a parte teórica quanto algo voltado para a infância. Que eu acho que a gente precisa ocupar os espaços. Certo, amiga? Certo, maravilhoso. Estou feliz demais. Quero agradecer. E, Carolina, eu vou fazer uma propaganda muito rápida, tá, gente? Eu estou com um curso de práticas e projetos de educação antirracista. A turma está encerrando, tem aí algumas vagas, então quem tiver interesse pode me procurar lá no Instagram. E é isso, está de volta na Casa do Saber. Volto a dizer que a gente tem que ressignificar e pensar de novo a casinha, porque deu saudade, né? Cruzar literatura e filosofia na infância, eu acho que é um caminho incrível, que um braço maravilhoso do Ler, né? Sempre foi assim, o Ler nasceu com essa identidade. E eu digo sempre, em qualquer lugar que eu vou, que parte da minha trajetória, eu tenho certeza que se hoje eu estou aqui dialogando um monte sobre isso, a minha passagem pelo Ler foi fundamental. Então, acho que é importantíssimo que a gente siga a perpetuar isso, porque é transformador. Viu, gente? Querida, então, a Clarissa está falando da gente, Casinha do Saber é um projeto, a Casa do Saber é um espaço que eu amo, que eu sou apaixonada, e é uma grande parceira. Nós trabalhamos juntas, eu e Clarissa em projetos especiais comigo, no @lerconecta. Eu sou Carolina Sanches, esse foi o Saber Infinito. Semana que vem nós temos Augusto Shoa. Gente, se vocês não conhecem o Augusto, vocês precisam conhecer. Semana que vem é imperdível a conversa com ele. Ele vai falar sobre... Como é que é mesmo o nome? Achei. Quando a mentira passa a ser imoral. Olha esse tema. Vai ser com a Cláudia Feitosa. Tá bem? Então, a gente se encontra por aí, gente. Boa noite e até mais. Tchau. Beijo.